Olá, seja bem-vindo aqui nesse vídeo. Eu sou Chay Campos, especialista em homestaging, e eu quero contar um pouquinho para você de como funciona o nosso trabalho com esse case de sucesso desse apartamento. O homestaging é uma técnica de produzir, preparar um imóvel para despertar desejo, para despertar aquela sensação de pertencimento, de lar mesmo nos potenciais compradores e fazer com que eles tomem uma decisão de compra. E nesse apartamento aqui foi um super case de sucesso de um trabalho que a gente desenvolveu de homestaging. Esse imóvel estava parado há mais de 6 meses no mercado. E o cliente trazia pra gente que sempre tinha visita, que as pessoas vinham, que os corretores traziam pessoas interessadas no imóvel, porém ele não tinha nada de proposta. E ele trouxe também 2 queixas bem importantes. Ele falava que as pessoas que entravam no apartamento achavam ele branco demais. E realmente, a gente tem o piso branco, as bancadas brancas, então tem muito branco. E quando o apartamento tá vazio, você tem essa sensação de frieza, de abandono, muitas vezes até de certa tristeza. Então isso não despertava a emoção e não fazia com que as pessoas que viessem visitar tivessem essa sensação de ser um lar e fazer uma proposta para o cliente. A segunda reclamação que o cliente tinha era que os banheiros eram muito estranhos e que ele não queria fazer uma reforma, mas que ele não via muita solução, muita saída, e se eu poderia ajudá-lo com o trabalho de homestaging para que ele não precisasse fazer uma reforma maior. Então eles tinham o banheiro, do primeiro quarto, que é logo ali, atrás daquela parede. O antigo morador desse apartamento, que foi comprado por um investidor de leilões, ele fez de 4 quartos 3 suítes. E essa suíte aqui ficou muito estranha, com um banheiro meio integrado com um quarto. E o segundo banheiro, que também era bem estranho, era o da suíte master. Então você entrava no banheiro, tinha uma banheira, tinha uma bancada e o vaso sanitário ficava de frente para uma janela que era de um antigo quarto. Então você via toda a vista do vizinho, da cidade, enquanto estava usando o vaso sanitário, e as pessoas achavam aquilo muito estranho. Com esses problemas levantados pelo meu cliente, o proprietário desse apartamento, a gente desenvolveu um trabalho de homestaging para destacar os pontos fortes do imóvel e minimizar esses pontos que eram negativos, sem precisar fazer uma reforma. E o resultado foi que, em menos de uma semana, esse imóvel foi vendido. Muitas pessoas têm dúvidas em relação de como funciona o trabalho de homestaging. Então, tudo que vocês estão vendo nesse apartamento, o sofá, almofadas, arranjos, os quadros, tudo faz parte do meu acervo pessoal e eu alugo isso para o cliente junto com todo o desenvolvimento do conceito que a gente vai trabalhar dentro do apartamento, com toda a seleção de peças, mobiliários e a parte de fotografias e vídeos que a gente entrega também para o cliente. Então tudo é pensado como uma estratégia de marketing, como isso vai ser visto nos portais imobiliários, como vai ser visto, por exemplo, nos grupos de WhatsApp. Então a gente desenvolve todo esse material e a gente traz toda essa parte de mobiliário. Quando eu falo do trabalho de homestaging, mostro fotos do antes e depois, muitas pessoas acham que é até um projeto 3D. E não, a gente traz tudo e tem que ficar montado até o imóvel ser vendido. Hoje a gente tem uma média no mercado de que 86% dos imóveis vendem em torno de 3 meses. O caso desse apartamento foi super rápido, em menos de uma semana ele já estava ali com proposta, já estava tudo certinho para ser vendido. E aí eu vou contar todos esses detalhes dessa negociação aqui no vídeo de hoje. Então, quando a gente finalizou o trabalho de homestaging, eu enviei as fotos para o proprietário, ele enviou isso para os corretores que já estavam trabalhando o imóvel, e é muito importante frisar aqui no vídeo de como que a gente trabalha.
Quando você fecha o contrato de homestaging com a gente pede para você, proprietário do imóvel, nosso cliente, muitas vezes até o investidor, de interromper as visitas, porque a gente vai estar trabalhando, montando, e se tem um interessado para ver o imóvel, é melhor que ele veja dessa forma, todo mobiliado, decorado, sabe, com um cheirinho gostoso, com uma sensação de lar. Isso vai potencializar a sua venda. Muitas vezes, o cliente que está vendendo o imóvel quer, tem uma pessoa que está super interessada, que ela quer ver, e aí abre a sessão, deixa ela vir ver e não acontece nada. A grande maioria dos imóveis são assim. Então a gente pede para guardar um pouquinho, dá para esperar 2, às vezes 3 semanas para visitar o imóvel e a pessoa, quando chegar, ter essa surpresa agradável, que foi o que aconteceu nesse apartamento. Ele estava 6 meses com visitas toda semana. Ele passou uma lista, gente, de mais de 20 corretores que trouxeram pessoas aqui e não se interessaram. E esse apartamento, ele é um super case de homestaging, porque muitas vezes a gente pega imóveis que já tem uma planta excelente, que já tem uma estrutura muito boa para a gente trabalhar. E aqui foi um desafio. A gente tinha ali, esses 2 banheiros bem estranhos que a gente conseguiu deixar eles lindos, e essa questão de todos os revestimentos, acabamentos serem muito brancos, passando uma sensação de frieza, e também tem uma questão de limpeza, que quem já teve revestimento totalmente branco sabe como é difícil manter ele limpo. E quando a pessoa entrava e só via revestimento branco, ela pensava, meu Deus, como é que eu vou deixar essa casa limpa? E já era uma objeção. Então é importante frisar que quando a gente trabalha com homestaging, o ideal é que você pare as visitas e remarque após a finalização do homestaging, que foi o que aconteceu aqui. Então o cliente foi durante ali 20 dias, em torno de umas 3 semanas, ele bloqueou a agenda. Assim que a gente terminou o homestaging, fez toda a parte de fotografia, ele ligou para os corretores e falou, olha, o apartamento está liberado, pode ir lá levar o cliente que você tem. E foi batata. O cliente veio aqui, amou o apartamento, já fez uma proposta, e aí eu quero frisar isso com vocês também, do retorno que traz o investimento em homestaging. Esse apartamento, ele estava sendo vendido por 1.200.000 há 6 meses. Quando a gente fez o homestaging, o cliente decidiu colocar o imóvel a 1.250.000 para recuperar o valor investido no homestaging, que para um apartamento desse gira algo em torno de 25, às vezes 30 mil reais. Isso a gente está falando no valor de 2023. Pode ser que talvez no segundo semestre desse ano, ou talvez no ano que vem, esse valor aumente. Não sei como é que vai estar o nosso país, mas em média um homestaging custa em torno de 1,5%, 2,5%, às vezes até 3% do valor do imóvel, que é um valor super acessível para você conseguir vender, o imóvel desse ticket. Então, olha só, o cliente, colocou o imóvel que estava tentando vender a 1.200.000 por 1.250.000 e ele teve uma proposta de 1.230.000. Ele acabou aceitando a proposta porque pagava todo o investimento que ele fez no homestaging, ainda sobrava um dinheirinho para ele. E ele tinha vendido em menos de uma semana. E aí ele fez tudo certinho, e nesse meio tempo, assim que a gente terminou o homestaging, a gente tem dentro aqui da nossa empresa uma área de open house, que a gente apresenta o imóvel para outros corretores por 2 motivos. O primeiro motivo é para ajudar o cliente a vender o imóvel dele mais rápido, ajudar ele na divulgação. A gente trabalha muito com cliente investidor, eles não têm tempo de fazer essa divulgação, então a gente tem esse serviço aqui de open house. E também para divulgar o nosso trabalho para outras pessoas que podem se interessar e fazer homestaging. Então a gente, em uma semana que finalizou o trabalho, fizemos as fotos no dia seguinte que finalizou, e em uma semana a gente tinha feito o homestaging, só que não deu tempo, o apartamento vendeu nesse meio tempo. E foi bem interessante que enquanto a gente estava recebendo os corretores, apresentando o imóvel, a gente deixou claro que já tinha uma proposta de venda, os corretores estavam assim tristes, porque falaram, eu não vou ter tempo de trabalhar esse imóvel, não vou nem conseguir subir no portal que ele já vai ser vendido, porque ele está realmente incrível. E a gente vai ter um tour mostrando todos os detalhes aqui, fiquem tranquilos desse apartamento.
E pra gente foi muito gratificante. A gente tem vários imóveis que em média demora 2, 3, às vezes 4 meses para vender, mas quando tem um imóvel que vende assim tão rápido, realmente a gente mostra o resultado que a gente traz aí dentro do home staging. E aí eu conversei com ele hoje, que eu vinha gravar esse vídeo. A gente tá mais ou menos umas 2 semanas do Open House. E ele falou, Chay, me ligou, falou, Chay, eu preciso te contar, o que aconteceu? A pessoa veio, fez a oferta, tinha fechado 1.230.000, tava tudo certo. Ele ia fazer uma parte à vista, uma parte financiada. E veio, o rapaz fez a vistoria do apartamento, só que essa pessoa não assinou contrato, não deu uma entrada, sabe? Ficou meio que enrolando. E aí eu conversei com a corretora, dei um prazo e nada. E aí ele falou, olha, então eu decidi falar de novo com os corretores que eu coloquei o imóvel para venda. E eu fiz isso numa sexta-feira de manhã, sexta-feira à tarde, olha só, no mesmo dia. Ele mandou essas mensagens na sexta-feira de manhã para esses corretores, na sexta-feira à tarde, um corretor trouxe uma outra pessoa aqui e ela super amou o apartamento e ele fechou agora por 1.250.000, que era o valor que ele estava pedindo inicialmente. E tá tudo certo, já assinou o contrato, já está nos trâmites finais. Então, para você ver o poder do trabalho que tem o home staging, ele conseguiu não só uma, mas como 2 propostas e conseguiu concretizar essa venda ali em menos de um mês após o trabalho de home staging, sendo que ele estava há mais de 6 meses, em torno de 6 meses, querendo vender esse apartamento sem nenhum resultado. Tem uma frase que é bem famosa, que é: loucura é você querer fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, muitas vezes você, eu vou tentar vender o apartamento do jeito que tá. Mas isso não vai atrair atenção, não vai valorizar, você só vai vender porque está muito barato. E não é só porque está barato que as pessoas compram, elas estão comprando um lar, elas querem sentir esse acolhimento, esse aconchego, essa sensação de que elas estão fazendo uma excelente compra. O home staging, ele é muito baixo, algo em torno de 1,5%, 2,5% do valor do imóvel. Ele acelera a venda do imóvel, ele traz valor para o seu imóvel. Então é importante que quando você vai vender o imóvel, a primeira coisa que precisa ser feita é fazer o trabalho de home staging. O valor investido no home staging, ele é muito baixo comparado ao retorno que você tem. Se você fala, não, eu vou tentar vender do jeito que tá, vou deixar ali 2, 3 meses só para sentir. Nesses 2, 3 meses, faz a conta. O valor que você deixou de ganhar, por exemplo, se esse dinheiro tivesse aplicado, porque é dinheiro indo embora, precisa calcular isso. O valor de condomínio, de IPTU, despesas que você tem. Coloca isso na ponta do lápis e você vai ver que em 2, 3 meses você pagaria o valor do home staging e você vai vender muito mais rápido. Então, se você está interessado em aplicar home staging no seu imóvel, você tem um imóvel ou você é investidor, tem vários imóveis, entre em contato aqui com a gente. Nós somos especialistas em home staging, temos hoje um dos melhores acervos para conseguir mobiliar o seu imóvel de forma assertiva, para que você realmente transforme ele em um lar, faça com que ele se conecte com os potenciais compradores e que venda muito mais rápido. Eu aguardo o seu contato, espero que esse vídeo tenha te trazido um pouco mais de detalhes sobre o trabalho que a gente executa, já que é algo realmente novo aqui no Brasil, mas que está trazendo resultados incríveis. Então entre em contato com a gente que eu estou te esperando.